Olá, aluno! Seja bem-vindo de volta. Vamos dar início ao nosso primeiro período bíblico. Então, lembra da sua tarefa. Antes de começar a assistir esse vídeo, leia os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, para que a gente possa olhar o texto e ver as histórias que aqui estão acontecendo, tá bom? Convido você aí para o nosso slide. Olha lá, então. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro período bíblico, que é o período pré-diluviano. Vamos começar agora com a criação e vamos até a história do dilúvio, ok? Então, começando com Adão até Noé, beleza? Então, esse período a gente chama de pré-diluviano. Vamos lá? Próximo slide, ele mostra para nós um pouco sobre o primeiro livro da Bíblia. Então, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, ok? E o livro de Gênesis, no original hebraico, então lembre-se disso, que a língua original do Velho Testamento é o hebraico e posteriormente o aramaico, tá bom? Então, a palavra hebraica aqui para Gênesis é Bereshit, ok? Então, essa é a palavra hebraica e ela significa no princípio, ok? Então, a palavra hebraica para Gênesis significa princípio. No grego, ele dá a ideia de começo ou origem, ok? Lembre-se disso da aula passada. Gênesis é o primeiro livro do setor Pentateuco. Lembra daquela divisão da Bíblia que a gente falou na aula anterior? Então, do Pentateuco. Então, Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. Então, começando por Gênesis. Posteriormente, nós vamos ver Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, ok? Pois bem, então antes de começarmos lá em Gênesis capítulo 1, vamos ver como o livro de Gênesis ele é dividido para que você possa entender todas as histórias que tem dentro do primeiro livro da Bíblia. Vamos lá no slide. Então, vamos lá. Livro de Gênesis. Então, para ficar fácil para você entender como o livro de Gênesis é organizado, a gente faz duas divisões. Então, a primeira divisão do livro de Gênesis, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E nesses primeiros 11 capítulos, ele vai revelar para nós a origem ou o princípio do mundo. Então, você leu logo nos primeiros versículos do capítulo 1, a criação de tudo, então Deus criando todas as coisas, então da vida e do homem. Então a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes, ok? Lembrando que Gênesis, ele mostra para nós, ele revela o começo de tudo, menos de Deus, porque Deus sempre existiu. Então Deus, ele sempre existiu e a gente vê aqui no começo como Deus é tão poderoso que através da sua fala, só o fato dele falar, ele tem poder para criar, ok? Maravilha! Então, a primeira divisão de Gênesis, que eu falei para vocês, que são os primeiros 11 capítulos, o que vai tratar esses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis? Então, ele vai mostrar para nós, primeiro, a origem do universo material. A gente vai ver Deus criando os céus, a terra, a parte seca, as florestas, os animais domésticos e selvagens. Então, a origem do universo material, a origem da raça humana, nós vamos ver a criação de Adão e de Eva, a origem do pecado, então aqui o pecado entra no mundo, e a gente tem que entender isso, o que é pecado e quais as consequências do pecado. Aqui no Gênesis, logo nos primeiros capítulos também, nós vamos ter a primeira promessa de redenção da humanidade. Lembra sempre disso. A Bíblia é um livro grande, que tem muitos autores e muitos livros, mas tem uma história principal. A história principal da Bíblia é a história da redenção da humanidade através de Jesus. Essa é a história principal. E você vai ver que logo nas primeiras passagens da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, nós já temos uma promessa de redenção, uma primeira profecia messiânica. A gente vai trabalhar esse versículo, tá bom? A gente também tem registrado nos primeiros capítulos o início da vida familiar,
como viviam os primeiros seres humanos, Adão e Eva, depois seus filhos e posteriormente sua descendência. Nós temos também a origem da civilização humana, então as primeiras cidades, os primeiros povos a serem formados aqui logo nos primeiros capítulos. Nós temos também no capítulo 10 a origem das nações do mundo, então quando você for ler Gênesis 10, vai mostrar lá a tabela das nações, e posteriormente termina no capítulo 11 com a diversidade de línguas. Então até lá a gente vê, até o capítulo 10 a humanidade falava uma língua só, mas você vai ver essa história que está registrada no capítulo 11 da Torre de Babel, quando Deus confunde as línguas para que o povo que estava ali naquela época pudesse obedecer a Deus e se espalhar na terra, porque esse era o desejo principal de Deus, né? Então, o desejo primordial de Deus naquele momento para o povo é que eles se espalhassem e enchessem toda a terra. Fica calmo que a gente vai trabalhar essas histórias daqui a pouco ali na frente, tá bom? A segunda parte do livro de Gênesis, a segunda divisão do livro de Gênesis é o restante do livro, que vai dos capítulos 12 ao capítulo 50. O que vai contar para nós, que histórias contém dentro desses capítulos? Então, vai revelar, olha aqui, ó, revela a origem da nação de Israel, o povo de Deus da velha aliança, cuja base foram os 12 filhos do patriarca Jacó. Então, esses capítulos de Gênesis, eles vão mostrar para nós, esses capítulos de Gênesis, como a nação de Israel surge. Começando pelo chamado de Abraão, que atende o chamado de Deus, ele sai da sua terra, da sua parentela e vai aonde Deus está indicando ele. Deus faz uma promessa para ele, na verdade 3 promessas, e uma dessas promessas é fazer dele uma grande nação. E a gente vê no restante de Gênesis essas promessas sendo cumpridas. E de Abraão, Deus vai formar uma grande nação que vai ser Israel. E no Velho Testamento, no restante do Velho Testamento, nós vamos ver a relação de Deus com Israel, né? Então, tudo isso nós vamos ver aqui nas histórias do Velho Testamento. Vamos em frente? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar então pela primeira parte do livro de Gênesis, que é a criação, tá bom? Que é a criação. Então vamos lá. Olha só esse versículo, deixa eu só tirar a caneta aqui. Olha só esse versículo que interessante, Hebreus 11, verso 3. Olha que interessante, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então olha só que interessante. O autor de Hebreus aqui no Novo Testamento ele mostra para nós que pela fé que nós temos, nós podemos acreditar que Deus é tão poderoso, que Deus é tão grandioso, que só pelo seu falar, pelas suas palavras, ele tem poder de criar. E a gente vê exatamente isso acontecendo aqui nas primeiras páginas do livro, nos primeiros versículos do livro de Gênesis. Vamos ver? Maravilha. Então, quando nós lemos os primeiros versículos do livro de Gênesis, começando por Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, quando nós lemos os primeiros versículos da Bíblia, né, então eu li aqui esses versículos aqui, ó, do 1 ao 5, nós já vemos que Deus, né, através da sua palavra, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. Então, no primeiro dia, Deus cria
a luz. Eu não vou ler todo o capítulo, né? Justamente porque eu pedi para que você pudesse ler e anotar. Eu só quis ler esse primeiro trecho para que a gente pudesse fazer aí essa introdução. Então, Deus é tão poderoso que através da sua fala, através somente do falar, ele tem poder de criar. E no primeiro dia, Deus criou a luz. Tá bom? Quando você lê o resto de Gênesis capítulo 1 e o trecho do capítulo 2, você vai ver que no segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus fez a separação da terra e o surgimento das plantas. Está aqui, ó, Gênesis 1, do 9 ao 13. No quarto dia, Deus criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Então, olhe para o céu. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo à noite ou se você está assistindo de manhã. Você pode depois à noite pegar um momento e olhar para o céu. Olha para as estrelas do céu. Olha a imensidão do universo. Olha quantas estrelas, galáxias, né, nós temos, quantos planetas. O universo é como se fosse uma expansão infinita. E tudo isso foi criado por esse Deus infinito e poderoso. Então, para a gente ter a dimensão desse Deus que nós estamos seguindo, esse Deus que nós queremos conhecer. Então, Deus é poderoso e ele criou tudo isso com o poder da sua palavra. Vamos ver o próximo? No quinto dia, Deus cria os peixes e os pássaros. Olha para o céu, olha a variedade de pássaros que nós temos. Todos os tipos de pássaros, aves. Olha para o mar. Olha o tanto de peixes diferentes e de animais que nós temos nos nossos mares. Olha o tamanho dos oceanos. Tudo isso, criação de Deus. No sexto dia, a Bíblia diz que Deus cria os animais selvagens e os animais domésticos. Está registrado aqui, Gênesis 1, 24 a 31. E por fim, Deus cria o homem à sua imagem e a sua semelhança, a sua imagem e semelhança. E eu quero que você olhe no capítulo 1, no versículo 26, onde Deus diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e que domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, no sexto dia, Deus cria o homem e a mulher, né? Depois você pode ver no capítulo 2, quando Deus tira uma costela do homem e cria a mulher, e ele os faz, diferente de todo o resto da criação, a sua imagem e a sua semelhança. Então, já fica, né, nítido nesses versículos que Deus cria o homem diferente dos outros seres. Deus cria o homem com o desejo de se relacionar com ele. Deus cria o homem e a mulher porque Deus queria ter um relacionamento com ambos. Mas nós vamos ver o que vai acontecer no decorrer da história, tá bom? Vamos lá no slide? E aí a gente vê que no sétimo dia, Deus descansou. Gênesis 2, versos 1 a 3. Então Deus descansou. E entenda o descanso de Deus não como um cansaço. Então Deus não se cansou e precisou descansar. Mas a ideia de descansar aqui é a ideia de completude, a ideia de ele completou aquilo que ele queria fazer e Deus separa esse dia e posteriormente ele vai entregar esse dia ali para a nação de Israel para que eles pudessem separar e guardar esse dia para adorar a Deus, tá bom? E eu quero que você nesse momento, junto comigo, imagine como tudo era muito bom para o homem e para a mulher no jardim do Éden. Pense comigo, Deus cria o jardim do Éden, Deus cria o homem e a mulher e Deus os coloca lá dentro. Imagine como tudo era perfeito nesse lugar. Imagine o ambiente e principalmente no contato e no acesso que eles tinham a Deus. Olha lá no slide comigo. Diz assim, primeiro, eles desfrutavam, quando você pode ler aí os primeiros versículos do capítulo 2, você vai ver que eles desfrutavam da bondade divina. Eles experimentavam
como Deus é bom, Deus criando todas as coisas e dando a eles como um presente. A gente vê que o casal, ele era um casal adequado um para o outro. Então, Deus fez Adão especificamente, fez Eva, né, especificamente para Adão e Adão para Eva. Era um casal adequado um para o outro. O homem tinha perfeita harmonia com a criação, né? E por fim, era um lugar perfeito para viver e se multiplicar. Então, eu acabei não comentando esse daqui, ó. O relacionamento era íntimo com o Criador. Consegue imaginar isso? Eles podiam conversar com Deus, eles podiam sentir a presença de Deus. Você vai ver que eles sentiam a presença de Deus andando no jardim. Então, eles tinham acesso íntimo a Deus. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, vai acontecer um grave problema. Vamos ver? Então, a desobediência do homem. Então, a vida é feita de escolhas que nos levam a tomar decisões. Ainda no Jardim do Éden, o primeiro casal vai escolher errado e decide desobedecer a Deus e cai no pecado. Tá bom? Então, nós vamos ver no final do capítulo 2 e no começo do capítulo 3, que Deus deu a eles um presente valioso, a sua presença. E mais do que isso, entregou a eles um lugar bonito para que eles pudessem viver e se multiplicar. Era um lugar adequado para que eles pudessem ter famílias e viver lá eternamente. Mas por causa da desobediência, eles vão sofrer as consequências de seus atos. E a gente pode aprender muito com a história deles. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Leia de novo o capítulo 3 de Gênesis e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade sobre a história da queda do homem e da mulher e da entrada do pecado no mundo.